gente, bom dia. Aqui ainda é o mesmo dia, mas aí já é terça-feira. Aí vocês já fizeram a tarefa e aqui eu vou corrigir a tarefa que eu passei agora, tá? Então, para nossa aula de hoje ficou, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu esqueço, gente, a página, tá? Tô olhando no lugar errado. Peraí, ficou da página 4, né? 4, 5 e página 6. O exercício 1 até o exercício 10, né? Ficou também aí o nosso trabalhinho para quinta, mas isso a gente vai conversando no decorrer da semana, ok? Então, para a gente iniciar essa aula, fazer essas atividades, a prof disse que vocês deveriam ler a página 3, porque tinha um poeminha aqui, né? Eu vou começar lendo, tá? Só aqui em cima, a parte de cima, que fala assim, ó. Pressa para quê? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, o ECA, né, no caso, abreviação, é considerado criança a pessoa de 0 a 12 anos de idade. No entanto, para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, com base nas mudanças biológicas, a adolescência compreende dos 10 aos 20 anos completos. Ou seja, para o ECA, a gente é criança até os 12. Para a OMS, a gente começa a ser adolescente aos 10. Então, uma confusãozinha ali, né? Mas, enfim, converse com os colegas e o professor sobre como você se sente em relação à sua idade, suas dúvidas e incertezas, ou como você faz para lidar com as mudanças pelas quais estão passando. No texto a seguir, você é convidado a refletir sobre crescer por meio de uma poesia. Aí é isso que a gente vai conversar no nosso trabalho quinta, né? Por isso que eu quis fazer esse trabalho com vocês, para entender, né, como vocês se sentem em relação à idade de vocês, se vocês se sentem impressionados, se vocês se pressionam, se vocês... Como que é para vocês ter a idade de vocês, certo? Daí, começa lá, né, eu interpretando tal, e aí começam umas perguntinhas. E quando é o adulto que tem pressa para que você cresça? Mas tanta pressa por quê? O que você pensa quando um adulto lhe pergunta o que você quer ser quando crescer? Leia com atenção os versos a seguir e depois responda. O que você achou da resposta dada ao eu li? Então, eu vou compartilhar o slide para que a gente comece a ter lá o poeminha, né, para a gente ler juntos, e as questões com as respostas corrigidas, tá? Espera aí. Compartilhar aqui. Foi. Então, vou pôr eu aqui no cantinho, deixar eu grande. E vamos lá, pessoal. Então, hoje, a nossa aula número 47, vamos corrigir os exercícios. Para a correção dos exercícios, então, vamos começar lendo o poema juntos, tá? Então, vamos lá. O que eu vou ser quando crescer? Por que me perguntam tanto o que eu vou ser quando crescer? O que eles pensam de mim é o que eu queria saber. Gente grande é engraçada. O que eles querem dizer? Pensam que eu não sou nada? Só vou ser quando crescer? Que não me venham com essa, porque não, para não perder o latim. Eu sou um monte de coisas e tenho orgulho de mim. Essa pergunta de adulto é a mais chata que há, porque só quando crescer? Por que só quando crescer? Não vou esperar até lá? Eu vou ser quem eu já sou, nesse momento presente. Vou continuar sendo eu, vou continuar sendo gente. Esse é um poema do Pedro Bandeira, né? Do livro Mais Respeito, Eu Sou Criança. Foi publicado pela Editora Moderna em 2002, em São Paulo. Esse poema está na página 20. Um livrinho bem legal, de poeminhas dele. Aí tem um adendo, né? Que tem a palavra latim grifada, e aí fala assim, latim é uma língua antiga falada no laico, região do entorno da cidade de Roma. Dessa língua se originaram outras, como a língua portuguesa, espanhola, francesa, italiana e romana. Nossa língua, então, veio do latim. Aí, o que será que ele quis dizer ali, né? Não me venham com essa para não perder o latim. O que é o latim? É a fala, né? Mas vamos lá. Então, a pergunta 1, bem basiquinha, fala assim.
Qual resposta é dada pelo eu lírico em relação à pergunta: o que eu vou ser quando eu crescer? Quem é o eu lírico? É quem está falando no poema, né? Provavelmente a criança ali, né? Não o próprio autor, e sim a criança, tá? Porque ali é um personagem, é o eu lírico, né? Então, a resposta que eu acho cabível aqui é que ele vai ser o que ele já é no presente, ele vai ser ele mesmo, ele vai ser gente, é o finalzinho do poema. Eu coloquei isso como resposta da pergunta 1, ok? Pergunta 2. Qual a sua opinião sobre a resposta dada pelo eu lírico, né? Essa é uma resposta pessoal que você colocou aí como resposta, ok? É a sua opinião. Na minha opinião, eu acho que ele tá certíssimo em ser o que ele é agora, porque a gente não precisa esperar ser adulto para ser o que a gente é, tá? Então vamos lá. Pergunta 3. A 3 tem A e B. 3. Releia a pergunta presente nos 2 primeiros versos do poema e responda. Quais eram as perguntas lá no primeiro verso? Vamos voltar lá. Por que me perguntam tanto, né? O que eu vou ser quando eu crescer? E no segundo verso. No segundo verso. O que eles querem dizer? Pensam que eu não sou nada, só vou ser quando eu crescer? Então, aí, ó. Quais são as suposições que o lírico faz em relação a essa pergunta feita pelos adultos? Qual que é, né? Então, a pergunta A. Aí, ao meu ver, a suposição, né, feita são de que os adultos pensam que crianças não são nada antes de crescer e que elas só serão alguma coisa quando chegarem à fase adulta. Então, esse o ponto aí que eu acho que o eu lírico estava querendo chegar. É a 4. A B da 3. O que você geralmente responde quando alguém faz essa pergunta para você? Tipo, o que você vai ser quando crescer? Essa também é uma resposta pessoal. Quando perguntavam para mim, quando eu era pequenininho, tinha uns 4 aninhos, falava assim, o que você vai ser quando você crescer? Eu falava assim, gente grande! E aí todo mundo ria. E eu não sou grande, sou baixinho. Mas tá tudo certo. Então, a gente responde lá quando é criança, achando que vai acontecer quando é adulto, e nem sempre acontece, viu? Falei que eu ia ser gente grande, eu nem sou grande. Vamos para a próxima resposta, a B pessoal, né? Aí a próxima resposta começa, então, um pouco lá sobre a assonância, né? Aí releia o poema e responda. Qual som vocálico se repete ao longo dos versos? E aí a gente precisava perceber, então, a assonância. Qual era a repetição ali de vogais ao longo dos versos? Dei como resposta aqui, então, para A. Ao longo dos versos, há a repetição do som vocálico E fechado, né? O E, quando ele é fechado, nós falamos E. Quando ele é aberto, a gente fala E, tá? Daí tem o acentinho. E. B. Transcreva pelo menos 4 versos que confirmem a sua resposta. Aí eu trouxe uma sugestão de resposta, né? O que eles pensam de mim, né? Eles. E fechado. É o que eu queria saber. Eu, né? Tanto de E. O que eles querem dizer? Vários E's de novo. Que não me venham com essa. Vários E's de novo. Eu vou ser quem eu já sou, de novo. Neste momento presente. Ao tanto de vezes que repete, então, a letra E. C. Em sua opinião, qual efeito sonoro é produzido pelo som produzido com o uso da assonância? Aí, aqui é uma resposta pessoal, mas eu acredito que sejam efeitos sonoros, né? Ouvir. E aí nos causam ritmos, melodia, como a gente falou na aula passada. Tá? Então, essa é uma resposta pessoal, mas eu coloquei isso como o que eu responderia, né? Sejam efeitos sonoros, ritmos, melodia, rimas e assim por diante, tá? Exercício 5. Observe as rimas e estrofes do poema. Quantas estrofes há no poema? Quantos versos há em cada estrofe? E no poema todo? Todos os versos rimam entre si? Explique. Transcreva os pares de rimas do poema. Como as rimas são proporcionadas nas estrofes mistas, paralelas ou interpoladas?
Isso de estrofe mista, paralela ou interpolada, vocês estão conversando e aprendendo com o professor Felipe, tá? Então, eu só vou dar uma passada por cima para não entrar na fala do Felipe. Peraí. Então, quantas estrofes há no poema? Se a gente for lá e contar, há 5 estrofes, né? Ó. Estrofe é a maior. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, os versos são cada linha, tá? Em cada estrofe, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todas têm 4 estrofes. Então, cada verso tem 4 estrofes, tá? No poema todo, aí a gente faz 4 vezes 5, daí dá 20, né? Todas as estrofes têm 4 versos, totalizando 20 versos no poema todo. Aí vem a C, né? Todos os versos rimam entre si? Explique. Tanto crescer? Não. De mim, queria saber? Não. É engraçada. Querem dizer? Não sou nada. Quando crescer? Dizer, crescer, nada. Percebem? Tá? A gente tem algumas que rimam, tá? Nem todos os versos rimam entre si. Dos 20 versos do poema, 12 rimam entre si e 8 são versos que não rimam, como é o exemplo da primeira estrofe, não rima nenhuma. Mas na segunda estrofe a gente viu que uma rima com a outra. Ok? Aí, ó, transcreva os pares de rima do poema. Aí eu retirei aqui, tá? Crescer. Crescer, saber, tá? Nada, engraçada com nada, dizer com crescer, latim com mim, com lá, presente e gente. Isso tá lá no nosso poema, nas nossas estrofes e versos, tá? Retirei só as últimas palavrinhas para fazer a resposta da dele. Então, essa seria a resposta, tá? Quando a gente for fazer isso, é legal, como sempre eu falo, a gente usar um marcador e grifar. Por exemplo, crescer rima com saber. O engraçada rima com nada, né? O dizer também rima com crescer. O latim rima com mim. O a rima com lá. O presente rima com gente. Aí vai ficar assim, ó, quando a gente grifa, tá vendo? As palavrinhas que rimam umas com as outras. Assim a gente consegue perceber melhor a hora que tá estudando, tá? Sempre tem um marcadorzinho com vocês. E aí fica mais fácil de estudar. Aí, como as rimas são posicionadas na estrofe? São mistas, paralelas ou interpoladas? Explique. Então, eu coloquei aqui que quando as rimas ocorrem, elas são interpoladas. Por exemplo, o segundo verso da estrofe rima com o quarto verso da mesma estrofe. Ou seja, a primeira não rima com a segunda, mas também não rima com a terceira. Aí a segunda rima não com a terceira e nem com a primeira, mas rima com a quarta. Então, elas são interpoladas, tá? Rima assim, ó. Uma não, uma sim. Uma não, uma sim. Interpolou, tá? Aí vem a questão 6, que também tem da A até a D. Observe a pontuação usada nos versos e responda. Qual é a função do ponto de interrogação? B. As perguntas pensam que eu não sei nada e só vou ser quando eu crescer? São retóricas ou aqueles que requerem esclarecimento? Explique. C. Transcreva uma pergunta do poema cujo objetivo seja registrar, requisitar os esclarecimentos. D. Qual é a função do uso do ponto de exclamação nos versos? Aí, essa 6 a gente usa, então, a resposta daquela que a gente leu lá na aula passada, que é o uso dos tipos de pergunta, tá? Então, vamos lá. Então, qual é a função do ponto de interrogação? É indicar que a frase se trata de uma pergunta ou uma dúvida. Quando a gente faz o ponto de interrogação, estamos fazendo pergunta, tá? B. As perguntas pensam que eu não sou nada e
só vão ser quando eu crescer são retóricas ou aquelas que requerem esclarecimento. Explique. Elas são retóricas, porque são reflexões que o eu lírico está tentando trazer, né? Que foram transformadas em perguntas. Ele não quer saber se o adulto pensa que ele não é ou é. Ele já sabe que ele não é, né? Então, ele faz uma pergunta ali usando um pouco de ironia, né? Transformando em pergunta o que já é óbvio, tá? São perguntas retóricas. Então, escreva uma pergunta do poema cujo objetivo seja requisitar esclarecimento. Eu trouxe aqui, então, como sugestão o que eles querem dizer. Talvez o eu lírico aí no que eles querem dizer está querendo realmente saber. Será que os adultos querem dizer quando eles fazem isso, quando eles falam isso? Então, é uma coisa que ele não está fazendo uma reflexão. Ele está fazendo realmente uma pergunta para que ele queria ter esse esclarecimento. Então, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que requer esclarecimento do nosso locutor. O nosso interlocutor fez a pergunta que eles querem dizer e o nosso locutor não deu resposta, né? Ele provavelmente, se perguntasse, teria resposta. D. Qual é a função do uso do ponto de exclamação nos versos? Ou seja, aquele risquinho com pontinho de exclamação. A gente sabe, então, que o ponto de exclamação ele é usado para indicar as emoções do eu lírico, né? Como a indignação e o orgulho de si, aqui no caso do poema. Quando eu falo, cuidado, eu ponho um ponto de exclamação. Por quê? Estou querendo indicar que há perigo. E aqui ele usa, então, o ponto de exclamação para falar que está indignado com a situação. É uma coisa séria, ele está indignado. Ou que ele, sim, tem orgulho de si, tem orgulho de quem ele é. Eu sou gente. E exclama aquilo porque é importante. Para ele é essencial que saibam aquilo dele. Por isso, então, ele usa o ponto de exclamação nos versos aí do poema. 7. Por qual substantivo, com o mesmo sentido a expressão por qual substantivo, com o mesmo sentido a expressão gente grande, pode ser substituída? Ou seja, qual é o nosso adjetivo e qual é o nosso substantivo? Porque está pedindo só para que a gente mude o substantivo. Gente é substantivo e grande é a qualidade, característica, o que vocês quiserem dominar para adjetivo de gente. Então, a gente só vai mudar o gente, o grande vai continuar. Então, pode ser substituída por adultos. Adultos, aí já não precisava mais dos adjetivo, adultos grandes, não precisava. Adulto já dá a impressão de que é uma pessoa grande, né? Porque crianças são menores, aí vão crescendo, viram adultos. Por isso que a gente poderia trocar o gente grande todo por adultos, ok? 8. A quem o eu lírico se refere com o uso da palavra eles no terceiro verso da primeira estrofe e no segundo verso da segunda estrofe. Vamos ler aqui? Então, ó, a quem o eu lírico se refere no uso da palavra eles no terceiro verso da primeira estrofe. Ele fala assim no terceiro verso da primeira estrofe. O que eles pensam de mim é o que eu queria saber. Quem que é? Quem é ele? O eles, né? E o segundo verso da segunda estrofe. O que eles querem dizer? Quem é o eles? Quem o eu lírico estava falando? De quem? O eu lírico se referia aos adultos. Pode ser os pais, podem ser os avós, podem ser os tios, podem ser os professores, pessoas adultas. Então, eles se referiam aos adultos em geral. Quem eram essas pessoas que o pressiona, né? Aí, a gente parou, então, vamos para 9. A que se refere a palavra lá, presente no quarto verso da estrofe, o quarto verso da quarta estrofe. Explique seu significado e o seu uso no poema. Vamos ler, então, o quarto verso da quarta estrofe. Fala assim, ó. Vou ler o antes para ter um pouco de contexto, tá? Por que só quando crescer? Não vou esperar até lá? Como assim? Então, como ele usou esse lá? Eu trouxe uma sugestão de resposta, tá?
Então, o lá, ele se refere à fase adulta. Quando eu chegar lá na fase adulta, essa palavra indica um lugar. O uso aponta aqui a fase adulta como um lugar ao qual essa criança, que no caso é o lírico, irá chegar. Então, essa é uma sugestão de resposta para vocês. Okay? Se a sua resposta ficou parecida, tudo bem. Mas é para que o lá se refere à fase adulta e ele é um lugar. Lá, vou chegar lá na fase adulta, ok? Aí vamos para 10, a 10 e última, né? Nossas aulas de correção são um pouco mais rapidinhas. Mas aí, conforme vocês vão passando e veem que a resposta não coincide com a de vocês pausem, tá, o vídeo, apaga da apostila, põe a resposta que a gente sugeriu aqui, ou coloca a resposta que eu sugeri aqui com as suas próprias palavras. Vai pausando o vídeo, tá? A Pro já faz ele ser mais rapidinho para que vocês possam pausar e completar a apostila. Eu quero a apostila completa, gente, por favor, tá bom? 10. Observe os versos que não me vêm com essas, para não perder o latim. Qual o significado da expressão para não perder o latim? Pesquise na internet se considerar necessário. No começo da aula eu já dei um spoiler, né? O que é o latim? Latim, então, é a palavra, né? A origem das palavras da nossa língua portuguesa, por exemplo, surge do latim. Latim, quando a gente fala, é a nossa língua. Tipo, vai perder o latim comigo. Ou seja, vai perder o tempo falando. Conseguem entender? Então, eu coloquei mais ou menos isso de resposta, tá? Que significa gastar ou perder tempo com alguém que não entende ou que não quer entender o que está sendo dito. Por quê? Se eu falar latim com vocês, por exemplo, na faculdade de letras, que é a faculdade que eu fiz de português, a gente tem latim 1 e 2. Latim é uma língua morta. Latim não é mais uma língua usada. Então, se eu falasse latim com vocês, vocês não iam entender. Então, se eu fosse falar com vocês, eu só ia estar gastando o meu latim, porque vocês não iriam entender, né? Então, era essa a resposta da B. Aí a B. Que outra expressão com o mesmo sentido poderia ser usada no lugar dessa? Qual outra expressão poderia ser usada em vez de falar assim, vai gastar o latim? Aí eu trouxe como sugestão, não vou perder o meu tempo com você, eu não tô nem aí, não me importa o que você pretende dizer, entre outras respostas que ele poderia ter colocado em vez de, não vou nem gastar o meu latim, né? Porque latim é uma linguagem nobre, apesar de ser considerada uma linguagem morta, é uma linguagem dos nobres. Então, eu não vou perder meu tempo com você, eu não vou perder meu latim. Cara, pra você falar latim, em pleno século XXI, você tem que ser o cara. Então, eu não vou nem gastar o meu latim com você, eu não vou nem perder o meu tempo com você, eu não tô nem aí pra você. Então, mais ou menos isso que o Leo Lírio tava falando, bem grosso. C, e acho que última, né? A C é a resposta pessoal. Você concorda ou discorda da forma como o eu lírico se remete ao adulto? Você acha que o eu lírico tá certo quando ele fala assim, gente, esses adultos são doidos, quer que eu cresça antes do tempo? Você acha que o eu lírico está certo ou não? Essa é uma resposta pessoal. Eu acredito que o eu lírico está certo em pensar assim, que ninguém precisa passar por pressão antes do tempo, né? Na verdade, eu acho que nem tem tempo para se passar pressão no caso, né? Mas tudo bem. Outro dia. A gente, então, fica por aqui. Essas foram as correções. Na quinta-feira, então, aula ao vivo, com a apresentação dos nossos trabalhos, ok? Caso tenham dúvidas lá no trabalho, mandem no WhatsApp. A gente vai conversando. Quinta-feira, então, aula ao vivo de manhã. E monitoria às 4 horas da tarde de português e às 5 de matemática. A gente espera vocês, viu? Um beijo e até a próxima aula ao vivo lá juntinhos. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.